Enfim, boa tarde. Nosso grupo irá falar sobre o envelhecimento e cuidados paliativos, sendo esse o último grupo a apresentar, finalizando o simpósio Fonoaudiologia do início ao fim da vida. Pode passar. Nosso grupo é composto por Jéssica Santana, Sara Bandeira, eu, Thaís Cerqueira, Valéria Feitosa e Vanessa Menezes. Nós tivemos uma madrinha em nosso trabalho que nos guiou a trazer o melhor conteúdo de apresentação. Nossos sinceros agradecimentos à professora Nathalie Argolo. E já aproveitando o gancho, quero agradecer em nome de toda a turma ao professor Caio por nos dar essa oportunidade, por confiar em nosso potencial. Obrigada, professor. Pode passar. Envelhecimento. Segundo a OMS, em países em desenvolvimento como o Brasil, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Estima-se por projeções demográficas que o número de idosos atingirá em 2050 32% da população mundial. O envelhecimento é um processo do desenvolvimento normal, envolvendo alterações neurobiológicas, estruturais, funcionais e químicas. Pode passar. Sobre a senescência, a gente compreende como um processo fisiológico do envelhecimento, em que o idoso convive harmonicamente com suas limitações e apresenta-se ativo até idades avançadas. Já a senilidade, ela é decorrente da junção do processo de envelhecimento a patologias, fazendo com que o idoso se torne menos ativo e sofra consequências negativas das patologias associadas. Pode passar. Sobre o processo de envelhecimento, ele envolve algumas etapas, como alterações antropométricas, que são basicamente alterações de peso, de altura, de circunferência, de pregas cutâneas, também alterações ósseas e articulares, alterações neurológicas, alterações cardiovasculares e alterações musculares. Pode passar. Bom, sobre a atenção à saúde do idoso, vamos falar que é um cuidado que deve ser gerenciado desde a entrada no sistema até o fim da vida, com acompanhamento constante, pois os idosos possuem especificidades decorrentes de doenças crônicas, de fragilidades orgânicas e sociais. Nós trouxemos aqui o gráfico, que é basicamente um modelo brasileiro de cuidado integrado ao idoso. E ele é dividido por níveis, né? O nível 1, que é o acolhimento, o nível 2, que é o núcleo integrado de cuidado, o nível 3, ambulatório de geriatria, o nível 4, que é curta duração, e o nível 5, de longa duração. O que é isso? Se vocês observarem, os 3 primeiros estão em cinza e os 2 últimos em preto. Então, é assim, a definição dessa divisão de cores é feita que o nível cinza, os 3 primeiros níveis, são considerados instâncias mais leves, porque tem baixo custo e basicamente é composto pelo cuidado dos profissionais de saúde bem treinados. O esforço nessa instância deve ser feito para manter o paciente em nível leve, né? Visando sua qualidade de vida. Já as 2 outras instâncias, as pretas, elas são consideradas de alto custo, por conta dos hospitais e locais de curta e longa permanência. O esforço nessas 2 instâncias deve ser feito para tentar reabilitar o paciente e trazê-lo para instâncias leves, apesar de nem sempre ser possível. Pode passar. Sobre os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é um processo de cuidar associado às necessidades de alívio do sofrimento. É o relacionamento com a progressão da doença, considerando a clínica ampliada na tentativa de dar melhor qualidade de vida nesse período. Nossa madrinha mandou a gente frisar, nossa madrinha Nathalie, professora, mandou a gente frisar muito o fato de o cuidado paliativo, ele não é aplicado somente no público geriátrico, e sim em todas as fases da vida, tanto no pediátrico, no adulto e também no geriátrico. Pode passar.
Segundo a OMS, os cuidados paliativos trata-se da abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através de prevenção e alívio do sofrimento. Cuidado paliativo também é entendido como cuidado na fase terminal da doença, mas, na verdade, enquanto cuidado, perpassa toda a trajetória das ações junto a este indivíduo e sua família. Pode passar. Para finalizar minha fala, eu trouxe um pouco sobre definições da terminalidade da vida. Que o primeiro é a eutanásia, que é uma prática para abreviar a vida, a fim de aliviar e evitar o sofrimento. É uma prática ilegal aqui no Brasil, porém aceita em alguns países como Holanda e Bélgica. A distanásia é uma morte difícil ou penosa. É usada para indicar o prolongamento do processo da morte, por meio de tratamento apenas que prolonga a vida biológica daquele paciente, sem nenhuma qualidade de vida. A ortotanásia, ela possui a finalidade primordial de não promover o adiamento da morte, mas também não provoca. É evitar utilizações de procedimentos que tirem a dignidade humana na finitude da vida. Pode passar. Bom, gente, meu nome é Jéssica, eu vou dar continuidade à apresentação. Antes de falar propriamente dos princípios, eu acho interessante a gente pensar, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, né, em muitos momentos da nossa graduação a gente não tem uma aula específica sobre esse tema, exceto alguns seminários, mas assim, um enfoque em alguma disciplina sobre essa abordagem. E aí cria-se, né, uma tendência a olhar os cuidados paliativos com um certo distanciamento, medo. E no Brasil, né, a gente pode observar que o termo paliativo, muitas vezes, ele está associado à ideia de uma coisa meio que improvisada, um armengue, né? Passar um paliativo, é para durar pouco tempo. Mas dentro dos cuidados paliativos, a gente entende como uma abordagem que surge a partir de um quadro, né, um diagnóstico de uma doença que seja incurável e que, como Sara falou, pode acontecer em todas as fases da vida, mas aqui a gente vai focar no processo de envelhecimento. E ela vai surgir, na verdade, como uma abordagem de cuidado que é baseado em princípios, como todo o nosso cuidado. Então, nós precisamos conhecer esses princípios para que a nossa atuação seja realmente de acordo com aquilo que a abordagem entrega, a abordagem traz para até alcançar os resultados que se espera, que é realmente promover qualidade de vida, aliviar o sofrimento e promover qualidade de vida. Esse é o propósito dos cuidados paliativos. Então, dentro desse contexto, existem alguns princípios que, na verdade, eles são mais fáceis de você compreender quando você olha o todo, né? Então, são engrenagens que não funcionam uma sem a outra, e quando o todo funciona, aí a gente tem a aplicação desse conceito do cuidado paliativo. Então, o primeiro princípio é o princípio da veracidade, e ele diz respeito à nossa necessidade de proteger até aqueles que não possuem ainda ou que não têm mais o direito à sua autonomia. Então, é realmente você oferecer um serviço, um cuidado que seja verídico, né, que seja de verdade, que seja realmente de acordo com as nossas competências para aqueles pacientes que não têm mais o direito à sua autonomia, que estão ali restritos, por exemplo, a uma situação de leito e a um quadro de uma doença incurável. A proporcionalidade terapêutica diz respeito à nossa obrigação moral de estabelecer cuidados que tenham uma relação proporcional entre os meios que esses cuidados são empregados e o resultado previsível para essa terapia. Além disso, também é importante considerar o duplo efeito, que diz respeito a que as nossas ações podem ter efeitos positivos, mas simultaneamente a isso também ter um efeito negativo, como um acidente, mas que esse acidente deve ser previsto. Então, nós precisamos agir com prevenção, considerando as possíveis complicações e sintomas que podem aparecer com mais frequência dentro daquele quadro. E, por último, o princípio do não abandono, que diz respeito realmente é muito simples esse, porque o nome já diz basicamente o que ele é. É você não abandonar o paciente. A gente entende que dentro do cuidado paliativo, mesmo que o nosso objetivo aqui não seja, em primeiro lugar, né, extinguir a doença ou trazer uma cura, mas o nosso papel aqui é promover saúde, promover qualidade de vida, e isso independe daquilo que o paciente trouxer como recusa. Então, se o paciente recusar
um tratamento, nós não podemos abandoná-lo a partir dessa recusa, mas oferecer aquilo que pode ser oferecido. Então, dentro desses princípios, nós precisamos oferecer estratégias bem divididas, né, bem estabelecidas, e elas só podem acontecer a partir de um conhecimento do caso, de uma prática consciente que entenda a prevenção, os efeitos que podem acontecer e que também tenha a ética de não abandonar nenhum caso. Então, a partir desses princípios, surgem algumas regras de ouro que vão nortear a nossa prática. A primeira é basicamente o resumo, né, do que significa o cuidado paliativo. Então, é você promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Então, trazendo para a nossa atuação fonoaudiológica, por exemplo, redução de sintomas desagradáveis pode ser tanto em uma liberação de via oral, né, de alimentação, como também uma mesclar, se o paciente não tem como sair da via alternativa, mas a gente consegue ofertar algum volume de alimento para que ele tenha esse prazer alimentar, a gente consegue aliviar um sintoma desagradável, ou aliviar um processo de sofrimento, porque esse sintoma desagradável também vai incluir o sofrimento psicológico. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Esse é um passo muito importante e eu acredito que seja um dos passos mais difíceis, porque muito da nossa sociedade ocidental, né, enxerga a morte como algo que é o final de tudo e que é inevitável. E realmente é inevitável. Mas dentro desse processo, a nossa ênfase não tem que ser na morte, não tem que ser na doença, não tem que ser na progressão da doença. A nossa ênfase tem que ser no indivíduo, tem que ser na vida que pode ser vivida, que deve ser vivida. E dentro desse processo, como a gente pode atuar para fazer dessa vida um processo menos doloroso. Então, não acelerar e nem adiar a morte também faz parte do cuidado paliativo. Então, a gente não vai trazer uma romantização desse processo, né? Então a gente não vai acelerar esse processo, mas a gente também não vai adiar, tirando a dignidade da vida daquele indivíduo. É importante que os aspectos psicológicos e espirituais também sejam integrados, e isso não diz respeito apenas a questões religiosas, né? O que é espiritual nem sempre é religioso, às vezes não é. Então, nosso contexto tem que ser sempre de envolver todas as dimensões desse indivíduo. E o espiritual e o psicológico também são dimensões muito importantes que vão afetar diretamente nas questões biológicas, né? Além disso, também possibilitar ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte, que também diz respeito a essas oportunidades de viver essa vida como ela pode ser vivida. Auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. Isso é muito importante porque a forma como a família enxerga, a forma como a família atua dentro desse processo é, assim, fundamental. Tanto quando eles têm um sofrimento junto com o paciente, né? Eles estão passando por esse sofrimento junto com o paciente, quanto também quando eles apresentam, eles são acolhidos, tem um acompanhamento ativo da equipe. Essa resposta atinge não só o paciente, mas também o familiar. E uma vez que a gente consegue atingir com atenção ao familiar, a gente também acaba tratando do paciente de todo o processo em si. A abordagem multiprofissional é muito importante, porque ela consegue focar nas necessidades do paciente e dos familiares, incluindo todos os aspectos que estão envolvidos nesse processo, inclusive no acompanhamento do luto, né? Essa ressignificação do processo de vida e morte. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Eu acredito que essa regra ela seja muito importante para a gente refletir, porque muito do que se pensa, né, como eu falei, de que o paliativo é um armengue, é um improviso, é uma coisa temporária, na verdade uma ilusão, né, uma falta de conhecimento do que realmente representa. Porque o que a literatura traz é que pacientes com cuidados paliativos, tendo esse objetivo de melhorar a qualidade de vida, acabam também tendo influência positiva no seu curso da doença. Então, aquele tempo de vida que esse paciente vai ter, além de ter uma qualidade maior, acaba também sendo estendido por conta da melhora de um aspecto que envolve tudo, né? Então, a gente não pode tratar o sujeito como sendo a doença. Quando você trata do sujeito, você trata da doença também. Acaba acometendo a doença. Mas nem sempre quando você trata da doença, você trata do sujeito. Então, a gente precisa pensar primeiro no sujeito e essas questões vão sendo afetadas consequentemente. Além disso, é importante que os cuidados paliativos tenham um início precoce, né, como Sara já trouxe, que isso pode acontecer desde o diagnóstico da doença. A partir do diagnóstico de uma doença incurável, que seja progressiva, há a indicação para cuidados paliativos como uma abordagem ali dentro dos tratamentos que são oferecidos. Então, é importante que tenha um início precoce e, para isso, é preciso que inclua todas as investigações necessárias, né? E quais seriam
essas investigações. Então, a avaliação e o diagnóstico, elas precisam acontecer a partir de uma avaliação completa, que inclua uma equipe multidisciplinar. Então, a OMS traz que o diagnóstico de uma doença potencialmente mortal já indica a presença de cuidados paliativos. Mas essa indicação, ela precisa acontecer dentro de um contexto de equipe, de uma equipe multidisciplinar, e que possua dados biográficos, e esses dados eles não vão se limitar às questões como nome, idade, mas também incluir, por exemplo, interesses pessoais, religião, o quanto o paciente conhece a respeito da sua doença, a cronologia, né, da doença, os tratamentos que já foram realizados, a evolução das fragilidades, também considerando a fragilidade subclínica, inicial, tardia ou terminal, exames complementares, avaliações funcionais e estruturais, e também é importante que a gente perceba onde esse processo todo pode acontecer, né? Então, Sara trouxe ali a rede, né, de saúde, de atenção à saúde do idoso, e a gente percebe que a nossa rede de saúde, né, através do SUS, ela possui níveis de atenção diferentes. Então, a avaliação, o diagnóstico, a indicação para cuidados paliativos e a execução desses cuidados podem acontecer em ambientes diferentes. Pode acontecer no ambiente hospitalar, tanto em relação a pacientes que estão internados, também pode acontecer em ambientes mais ambulatoriais, e também pode acontecer na própria residência do indivíduo. Então, tanto a estratégia de saúde da família em uma atenção domiciliar que é mais prolongada, né, em que a gente tem ali a presença não só da equipe mínima, mas também, por exemplo, de participantes do NASF, dentro dessa atenção domiciliar que tem um nível um pouco mais de curta duração, mas um pouco de mais investimento, mas também pode acontecer por serviços privados, como, por exemplo, o serviço de home care. Mas o que a gente tem que pensar é que essa atuação ela precisa ser interprofissional e, por isso, o plano de cuidados tem que ser interprofissional. E porque aqui a gente inclui interprofissional e não multi. Porque quando a gente fala de interprofissionalidade, a gente entende que as atuações elas estarão integradas. Não é vários profissionais trabalhando com o mesmo paciente, cada um na sua área. O plano de cuidados interprofissional entende que todos os profissionais vão estar atuando, cada um em sua área, dentro daquele mesmo paciente, mas todos seguindo um plano de cuidados compartilhado. Então, é basicamente dentro desse esquema que funciona o plano de cuidados interprofissional. Então, nós precisamos compreender, né, dentro dessa nossa atuação, os aspectos psicológicos, sociais, familiares, físicos, religiosos e espirituais. Então, quando que vai ser indicado, né? Como eu já falei, sempre que houver o diagnóstico de uma doença grave, progressiva e incurável que ameace a continuidade de vida. Essa ameaça de continuidade de vida precisa ser uma coisa tipo assim, um mês de vida para ser indicado para cuidados paliativos? Não. Qualquer doença que a gente perceba que há essa ameaça à continuidade de vida, que é uma doença incurável, já há a possibilidade de indicação para cuidados paliativos. Talvez não como uma abordagem exclusiva, mas é importante que essa seja uma abordagem trazida de forma inicial, por uma intervenção precoce. Então, as patologias em que essas indicações podem acontecer: neoplasia, né, o caso de cânceres, doenças neuromusculares, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e doenças hepáticas e renais. A gente sabe que o fator, né, do envelhecimento, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de muitas patologias, inclusive as patologias neurodegenerativas, cardiovasculares, neoplasia, as doenças hepáticas e renais e as doenças neuromusculares também. Então, a gente trouxe aqui 2 exemplos de algumas patologias que podem ser, né, indicativas para a presença de cuidados paliativos e que afetam o grupo do envelhecimento. Então, primeiro a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum e que tem como, assim, o seu público, né, que é mais atingido é o público idoso. Então, a doença de Alzheimer geralmente acontece em pacientes com idade superior a 65 anos. Então, é uma doença que acomete muito esse processo de envelhecimento. Trata-se de uma patologia neurodegenerativa progressiva que causa a deterioração da memória. E isso acontece, né, em primeiro momento, os sintomas que mais surgem são os sintomas em relação à memória, porque o que acontece, né, a fisiopatologia da doença está muito relacionada à atrofia do hipocampo. Depois também acontece a atrofia ali das regiões do córtex cerebral. Mas essa atrofia faz com que a memória desse paciente seja afetada já de maneira inicial, também afetando funções executivas, percepção visual, linguagem, praxia, atenção e, consequentemente, um comprometimento funcional, né, e uma alteração psicomotora. Então, são pacientes que têm uma progressão no seu curso da doença, então as funções
elas vão se perdendo, né? Apesar de ser uma doença que tem um tratamento, né? A partir ali da inibição da colinesterase, né? Para que a acetilcolina consiga atuar e reter um pouco esse dano, é uma doença que tem ali a sua atrofia irreversível. Então, não tem como aquela estrutura que está atrofiada retornar ao funcionamento perfeito. Então, a gente entende que dentro desse processo, os cuidados paliativos indicados precocemente vão ser primordiais, principalmente porque o que observa-se dentro da doença de Alzheimer é que existem estágios de progressão, e que isso vai variar de paciente para paciente, a forma como essa doença vai evoluir, a velocidade de evolução. Então, tem pacientes que, em um período de anos, não evoluem tanto entre os estágios, e tem pacientes que, em um período de pouco tempo, acabam evoluindo para um estágio muito grave da doença. Então, é muito importante que, a partir do diagnóstico da doença de Alzheimer, o cuidado paliativo seja indicado para realmente produzir, né, essa qualidade de vida durante todos esses contextos e evitar a abordagem de terapias que causem muito sofrimento dentro desse paciente. Importante relembrar que, dentro dos nossos princípios, né, as nossas ações vão ter duplo efeito. Então, sim, quando a gente produz algum cuidado, existe o risco desse cuidado também acontecer, né, algum risco, ter algum risco de desenvolvimento de um dano. Mas aqui a gente precisa pensar, e para isso, né, é necessário avaliação, uma equipe bem preparada, estudos e todo o arcabouço que a ciência nos traz para que as nossas atuações sejam de forma consciente e realmente aconteçam para trazer qualidade de vida desses sujeitos. Boa tarde, eu vou dar continuidade à apresentação. Todos estão me ouvindo? Sim, Val. Tá. Então, uma outra doença que acontece muito nesse processo do envelhecimento é a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. E ela é um distúrbio neurodegenerativo de origem desconhecida, progressivo e associado à morte do paciente em um tempo médio entre 3 e 4 anos. Então, essa doença é caracterizada pela degeneração dos neurônios motores e causa uma fraqueza muscular global. Essa doença progredir de forma linear ao longo do tempo, e a taxa global de redução funcional em cada paciente é bastante constante e previsível, diferente da doença de Alzheimer. Então, dois fatores são cruciais assim no final da doença para determinar o prognóstico, que é a capacidade respiratória e a capacidade de deglutição. E aí tem alguns fatores que são indicativos para os cuidados paliativos nessa doença, que é a redução da capacidade respiratória, como já falei, a progressão para a deambulação dependente apenas de cadeiras de roda, o paciente com ela começa a ter uma dificuldade para falar e comprometimento nutricional crítico, e aí a partir daí, quando começa a ter complicações com risco de vida, esse paciente está apto para acompanhamento com os cuidados paliativos. Pode passar. Então, a equipe multidisciplinar nesse acompanhamento é muito importante, porque, como já foi dito, essa clínica de cuidados paliativos não é uma clínica, não é uma medicina de protocolo clínico, é uma clínica, é uma medicina de princípios. Então, todos os envolvidos têm que ter em mente que a gente está ali não para tratar, mas para cuidar do ser humano como um todo. Então, o médico ele tem como responsabilidade o diagnóstico clínico e o tratamento medicamentoso. Então, quando necessário, ele também deve entrar em contato com as outras especialidades médicas que já trataram ou que ainda estão tratando o paciente para discutir a melhor conduta nesse processo da doença. O fisioterapeuta ele vai estar envolvido no alívio do sofrimento, da dor e outros sintomas estressantes. Esse terapeuta vai depender da dependência do paciente e da progressão da doença. Então, por exemplo, quando o paciente é totalmente dependente, o objetivo da fisioterapia pode ser manter a amplitude de movimento, aquisição de posturas confortáveis para favorecer
a respiração e as outras funções fisiológicas, e evitar complicações como úlcera por pressão, edema de membros e dor. No alívio da dor, ele pode usar técnicas manuais como massoterapia e eletroterapia para aliviar a dor desse paciente. A enfermagem ele vai ter a função de fazer uma pronta avaliação, identificar e gerenciar a dor e as necessidades físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais. Essa especialidade, as práticas são basicamente objetivas de cunho pragmático, como técnica de hipodermoclise, né, aplicação de soroterapia e terapia medicamentosa por punção venosa. Também fazer curativos por lesões por pressão ou cutânea, zelar pela manutenção do asseio, da higiene e medidas de conforto para essa pessoa. A psicologia também é muito importante e ela vai ter a responsabilidade de fazer a integração dos aspectos psicológicos ao tratamento do doente. Então, ela vai atuar, né, com a escuta ativa às pessoas, o doente que deseja falar, buscando favorecer a elaboração das vivências associadas a esse adoecimento. E isso pode contribuir para a reorganização de uma autoimagem desencadeada pelo processo da doença e pelo tratamento. Também é muito importante a atenção à família do doente, porque a gente sabe que a relação, né, do doente e da família pode interferir positivamente e negativamente no processo de adoecimento, morte e luto. E aí também a família está em processo de adoecimento, não é só o doente, né? A família toda está nesse processo e também está em processo de sofrimento. E a atenção à equipe também é importante, porque os profissionais que trabalham nessa área de cuidados paliativos, eles estão em constante contato com o sofrimento, e isso tem um custo emocional. Então, é importante com a equipe multidisciplinar. Pode passar. A nutrição vai auxiliar no controle de sintomas, procurar manter a hidratação satisfatória, preservar o peso e a composição corporal. É importante lembrar aqui que, em relação à nutrição, deve-se levar em consideração a relação que o doente tem com o alimento, porque muitas vezes o significado do alimento para esse paciente é diferente, né? Pode ter um significado de afeto, de carinho, muito mais do que o atendimento às necessidades energéticas que a pessoa pode apresentar. O dentista ele vai ter a função de controle das infecções bucodentais para prevenir complicações locais e sistêmicas. A assistência social vai atuar junto ao paciente, os familiares, redes de suporte social e também junto à instituição em que essa equipe de cuidado está organizada. O terapeuta ocupacional ele vai promover a permanência de atividades significativas no cotidiano do paciente e da sua família. Então, vai buscar criar possibilidades de ampliação da autonomia, permitir o resgate de capacidades remanescentes e criar projetos a serem realizados, se for do desejo do doente. Pode passar. Então, enfim, a fonoaudiológica, né? A fonoaudiologia ela pode contribuir para a melhora da qualidade de vida do paciente e também de seus familiares, auxiliando o paciente a atingir e manter o seu potencial máximo físico, psicológico, social e espiritual, dentro das limitações impostas pela progressão da doença. Então, dentro da deglutição, a gente pode atuar, né, para tentar melhorar a qualidade desse paciente, mas devemos considerar o papel do alimento, como eu já falei, as preferências do paciente e a relação com esse alimento, a relação que o paciente tem com o alimento. Devemos otimizar a alimentação por via oral, reduzindo o risco. Então, a gente pode fazer isso através de adequação de posturas, manobras e garantir consistência adequada do alimento. A gente também pode
vista que o paciente não consegue deglutir ou fazer uma refeição grande, assim, de vez, a gente pode tentar oferecer pequenas quantidades de alimento, mas várias vezes ao dia, e assim poder reduzir a sensação de fracasso em torno do alimento. E promover uma alimentação prazerosa e segura. Então, a mesma coisa da nutrição, a alimentação tem que envolver afeto, tem que envolver a paciente, dar prazer e segurança também. E aí, quando a via oral não é assim, não é segura, a gente tem que estabelecer uma via alternativa. Aí pode ser uma sonda nasointeral, gastrostomia e jejunostomia. Porém, é importante a gente ter atenção que todas essas possibilidades de via alternativa com o intuito de garantir o alívio dos sintomas, conforto e a qualidade de vida, e assim o sofrimento e buscar a segurança para o paciente e para os familiares. E na comunicação a gente pode atuar também, promovendo uma comunicação eficaz, estimulando um ambiente comunicativo, através de escuta ativa, a participação familiar e promover a comunicação alternativa e complementar quando for necessária. Então, essa comunicação a gente pode ser feita, né, através de pranchas de comunicação, gestos ou observação de manifestações corporais do paciente. E essa comunicação deve ser com o intuito de buscar uma maior aproximação com o paciente e com seu familiar. Mas, acima de tudo, a gente deve respeitar os desejos de autonomia do paciente dentro do processo da terminalidade e tentar suprir as aflições e angústias por parte dos familiares. Pode passar. Então, aqui as principais alterações fonoaudiológicas que podem ocorrer nesses pacientes, nesse processo, dentro desses cuidados paliativos. Então, pode ter uma alteração de sensibilidade, de linguagem, de voz, pode apresentar cialorreia, xerostomia, engasgo. Então, a gente pode trabalhar para minimizar essas alterações, esses sintomas, para a melhor qualidade de vida ao paciente dentro desse processo de terminalidade. O fonoaudiólogo pode contribuir ativamente através de ação, prevenção e reabilitação. Ele vai atuar com segurança através de manobras e adaptações e utensílios, imitação, comunicação, através de alternativa de comunicação, de vida, sujeito, ação. É preciso mensurar as ações da respiração, voz e fala, que normalmente são prejudicadas em pacientes paliativos. Pode passar. Então, as referências. Obrigada.